Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos novamente falar de Reflection. No vídeo anterior eu falei um pouquinho dessa rotina que eu desenvolvi para a importação de arquivos, né? Para a importação de registro dentro do sistema, importar um registro de funcionário, né? Para simplificar o cadastro, né? Para que a gente possa importar vários registros de uma vez. E no vídeo de hoje eu decidi falar um pouquinho da primeira vez que eu utilizei o Reflection, né, nesse projeto. E inclusive foi a primeira vez que eu, né, utilizei Reflection. Já tinha feito algumas, né, experiências para aprender, mas que eu de fato utilizei e desenvolvi uma funcionalidade com ele foi a funcionalidade de log. Até então eu fazia, né, toda essa tratativa de log na mão, na unha, na hora de salvar, fazia comparação de campo a campo, não era algo muito funcional, né, e projetos tendem a crescer. Então, quando eu peguei esse RP para mim desenvolver, uma coisa que eu já quis tirar da frente foi isso, né, eu quero fazer uma tabela de logs legal, quero que funcione, porque a gente precisa de log de alteração dentro de um sistema, e eu não quero ter o trabalho, né, de, para toda a rotina que eu desenvolver, eu ter que tratar na mão. Então foi quando, né, eu falei, deixa eu dar uma estudadinha mais a fundo no Reflection e ver como que isso pode me ajudar, né? Então, eu até modularizei, deixei eles dentro assim, de dois pacotes separados, porque a ideia minha é que eu possa reaproveitar eles em projetos futuros, né? Vim aqui fazer copiar e colar em um outro projeto, então eu tentei deixar eles mais independentes possíveis do restante do projeto. Então, começando aqui, a ideia é não fazer um vídeo muito longo. Para quem já está familiarizado com Spring, JPA, eu tenho aqui a minha entidade, que nada mais é do que a representação da minha tabela, né, que chama System Logs. Tenho aqui a minha annotation, que eu criei, que se chama Auditable, né? É possível ver aqui dentro dos meus registros, eu tenho aqui a Auditable e a Importable, que são as duas annotations que eu criei, uma para minha rotina de logs e outra para minha rotina de importação. A, a Importable, ela tem como target, né, campos e também classes, né, porque eu preciso saber quais são os registros que eu quero importar e depois os campos desse registro. A de System Log, né, ela é só, né, o target dela é somente campo, né, então eu só venho aqui e faço a anotaçãozinha no campo e dou um nomezinho bonito para ele, que é o nomezinho bonito que vai ser salvo ali no banco de dados. Tenho dois enums, um para ação, se é create, update ou delete, e outro para o record type. Esse record type, ele vai, conforme eu vou criando novas classes, novas entidades, eu vou adicionando aqui. Ele poderia até estar fora, né, do System Log, porque ele é exclusivo desse projeto. Amanhã ou depois, se eu for fazer o copy e cola em outro projeto, isso daqui tudo é, né, desperdiçado. Mas, por contexto, ele está aqui junto dessa pasta. Tenho aqui o meu repository, que é a camada de acesso a dados, é onde vai fazer o save, o find by ID. Então, o JPA já faz tudo isso para a gente não precisa escrever tudo. E aqui a minha camada de serviço, que é onde a mágica ela acontece. Eu tenho aqui os meus métodos de log changes, get ID, que ele nada mais, que é bem simples, ele pega, né, o ID do campo. Tenho aqui a minha rotina de compare, que é basicamente no update é a rotina mais importante, porque a gente vai ver aqui deleção e criação do registro. É simples, é esse pedacinho de código aqui. Eu só vou falar qual que é o ID, né, do campo que está sendo deletado.
né, a ação, delete ou create, o tipo do registro, quem é o usuário que fez, né, o ID que eu peguei aqui, eu faço o set dele aqui e salvo, e está pronto. Quando é um update, aqui as coisas complicam um pouquinho, é onde eu tinha que ficar fazendo, tratar campo a campo, né? Então aqui eu tenho, né, eu recebo aqui em cima o new object e o old object. O old object é um optional, que na criação ou na deleção ele não existe. E eu vou passar ambos para a minha rotina de compare, né? Então eu vou comparar eles. Aqui eu faço uma validação para ver se eles não são nulos, se eles foram informados. Caso não tenham sido, eu disparo uma exceção. Aqui eu faço a leitura da minha classe, né? Eu pego qual que é o objeto, faço um getClass dele, vou fazer uma iteração nos campos. Para cada campo da minha classe, eu vou verificar se ele está anotado com a minha annotation auditable. Caso ele esteja, eu seto, né, o campo como acessível para que eu consiga pegar o campo. Aqui eu vou fazer, né, vou capturar o valor desse campo. Eu vou fazer aqui um field get, eu vou passar o objeto antigo, aqui o novo. Aqui é onde a comparação de fato acontece. Né? Então, casos sejam diferentes, eu vou pegar aquele nome amigável que eu defini dentro da annotation e vou salvar eles dentro de um map, né? Um map de string mais array de string. Dentro do array de string eu vou passar valor antigo, valor novo e estão chaveados pelo nome do campo. Retornei eles para a minha rotina principal, para o meu método principal aqui em cima. Vou fazer uma iteração em cima, né, desse map. E para cada uma das alterações que foram identificadas, eu vou fazer uma entrada no banco de dados. Tá? A saída disso é isso daqui. Então eu tenho essa tabela aqui com o ID único do log, a ação, né, atualização, criação, a data, o campo que está sendo alterado, é daqui que ele pega o nomezinho, aquele nome amigável, o campo novo, né, o valor novo, o valor antigo, o ID desse registro, qual que é o tipo de registro, que eu tenho vários tipos de registro, esse valor aqui ele vem também lá da annotation, que eu coloco na classe, né? E o usuário que fez essa alteração. Reparem aqui na cidade, né? A cidade ela é um objeto, né? Eu tenho aqui uma tabela de cidades no meu banco de dados. Se eu salvasse da forma que é padrão do sistema, comparei cidade com cidade, teve alteração e salvei. Aqui ele viria salvo como object, né? Algo mais ou menos, né, assim, object. E isso não quer dizer nada, né, para quem está vendo, né? Então, eu preciso, na minha classe, na minha entidade, eu sobrescrevo o método toString e ele vai me retornar esse, né, como se fosse um JSON. A própria IDE faz isso para a gente, tá? Então aqui eu estou utilizando o IntelliJ. Então basicamente eu só venho aqui, acho que qual que é o comando mesmo? Alt Insert. Ele me gera isso daqui, eu venho aqui e generate toString, seleciono os campos que eu quero que ele coloque para mim, e ele vai me gerar, né, algo parecido. Então aqui no IntelliJ, né, Alt Insert, e ele me traz essas opções. Aqui eu posso gerar os getters e setters, né, e aqui eu vou sobrescrever o método toString. Deixa eu
dar Ctrl Z que eu apaguei alguma coisa aqui. E como que eu faço a chamada, né? Porque aqui eu tenho meus métodos, né, dentro do System Log Service. Como que eu faço a chamada para isso? Então aqui dentro aqui é o cadastro de empresa, né? A camada de serviço de empresa, né, para cadastrar uma empresa nova. E eu tenho aqui o Save e eu tenho o Update. O Save, ele poderia vir chamar ele de Create, né? Aqui eu estou criando uma empresa nova e aqui eu estou alterando uma empresa já existente. Para a criação da empresa, é bem tranquilo. Aqui está uma sagrinha de negócio que eu faço. Eu tenho importação de logo da empresa, então aqui eu estou fazendo o tratamento, estou salvando o logo. E aqui é onde eu de fato persisto a empresa no banco de dados. Então aqui é onde eu vou fazer a chamada, logo após persistir a empresa no banco de dados. Então eu tenho aqui o log action create, record type company, estou passando a empresa, o new record, e no old record eu estou passando um optional de null. E por último, o usuário que fez essa mudança. Então estou buscando lá no security context holder, estou pegando quem que é o usuário autenticado para que eu possa gravar ali quem fez a alteração ou criação do registro. Passei para lá, ele vai cair dentro dessa primeira lógica e vai gravar algo parecido com isso daqui, ó, criação. Estou cadastrando uma empresa, qual que é o ID dessa empresa após ter sido salva, quem foi o usuário, algo bem simples. Para a alteração, muda um pouquinho, mas é bem simples também. A diferença é que aqui eu preciso carregar a empresa antiga, a empresa pré-alteração. Vejam que aqui eu recebo um DTO, um Data Transfer Object, carreguei a minha empresa, aqui eu preciso fazer um detach dela, utilizando o Entity Manager. Para isso, todas as minhas classes de serviço, eu faço essa injeção de dependência do Persistence Context, do Entity Manager, para que eu consiga desconectar esse registro Old Company. Por quê? O Spring Boot, o JPA, ele funciona meio que por referência. Então eu tenho aqui, vamos supor, eu subi em memória o registro da empresa. Era a empresa 1. Aqui embaixo eu vou salvar essa empresa 1. Eu converti aqui meu DTO para a minha entidade e aqui eu salvei. Esse salvar, ele carrega novamente o dado para memória. E nesse carregar, ele não vai, muitas das vezes, só atualizar o dado aqui. Ele atualiza o dado aqui também. Então, na hora que eu for comparar o antigo com o novo, os valores dos campos vão ser idênticos. Por quê? Eu salvei e o dado foi atualizado em memória. Quando eu faço esse detach, eu desvinculei. É um registro órfão, vamos por assim dizer. Então, no momento que eu salvo, somente esse carinha aqui vai ser atualizado. E na hora que eu passar ele para minha rotina para mim gravar as mudanças, daí os registros vão estar diferentes, tanto do antigo do novo, eu vou conseguir comparar e gravar essas alterações. Novamente, não tem segredo, o log action update, record type company, passo o registro atual, agora no antigo não tenho mais um nulo, então, e aqui ele vai para esse fluxo aqui de baixo, log action update, e vai fazer a comparação de item a item. Então, vamos fazer alguns testes, Então, aqui temos aqui
O último registro aqui é o 126. Então, vamos criar uma empresa nova. Então, eu tenho aqui 3 empresas. Vou criar, né, uma empresa nova. Vou chamar ela de não vou colocar nenhum logo para ela e vou salvar. Se a gente vir aqui e fazer um refresh da minha tabela, tem uma criação de empresa. Se eu editar essa empresa, e o CNPJ dela agora mudou, e eu salvei, se a gente vir aqui e atualizar, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma nova entrada. Vejam, né, que o logo agora ele é nulo, né, o new velho porque eu não passei nada, o meu CNPJ mudou, o caminho do logo, né, estranho, acho que ele carregou alguma coisa vazia, preciso validar isso depois, né, e ele colocou como nulo. Então, basicamente é assim que funciona, né? No caso do funcionário, né? Vamos pegar aqui um cadastro de funcionário e vou alterar a cidade, né, desse funcionário aqui. Novamente, já é um teste que vocês já viram eu fazendo. Vou colocar aqui um telefone. Opa, eu acabei clicando em voltar. E vou salvar. Então, se a gente vir aqui novamente, atualizar. Então, ó, a minha cidade, ela mudou. O meu telefone, ele mudou. Se eu voltar aqui e editar esse mesmo funcionário e alterar novamente de volta, vamos limpar aqui o telefone e vamos colocar um celular agora para ele. E salvei. Uma coisa legal também, eu não sei se eu tenho um outro turno. Não, o turno eu só tenho um. Então não vai dar para fazer o teste com o turno. Salvei o registro e, né, temos aqui o Old Value, a antiga cidade, né, gravei a nova cidade, mesma coisa o celular, estava em branco, o telefone gravei deste para este, né, vazio. E a ideia é depois eu colocar aqui um botãozinho para que o usuário consiga visualizar, né, as alterações, os logs, quem que alterou, quando que alterou. E é isso, pessoal, que eu queria mostrar para o vídeo de hoje, né, a primeira rotina, né, a primeira rotina que eu desenvolvi com Reflection. Ela é mais simples do que a de importação e por isso foi até possível ir um pouquinho mais no detalhe dela, né? Espero que tenham gostado. Desculpa, né, caso tenha passado muito rápido por alguma coisa. Caso tenham alguma dúvida, queiram me mandar mensagem nas redes sociais, correção, caso eu tenha falado alguma bobeira. Então, sou um eterno aprendiz, né? Estamos sempre aprendendo alguma coisa nova. Posso ter falado alguma coisa errada. Então, caso queiram me corrigir, né, também agradeço. É sempre bom aprender alguma coisa nova e corrigir caso alguma coisa que eu falei esteja errada. Um bom dia, boa tarde a todos, boa noite a todos também. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. E espero que esse vídeo contribua de alguma forma, né, com a sua carreira, com o seu aprendizado. Que se você, assim como eu, está fazendo, está tratando a alteração de registro na mão, saiba que existe uma
uma forma melhor e nem é tão difícil assim de desenvolver. A implementação é bem simples. Novamente, obrigado a todos, né? Dá uma forcinha pra gente, curte o canal, curte o nosso vídeo, para que, né, o vídeo seja entregue para mais pessoas, né, que assim como você, outras também podem vir a se beneficiar, né, desse meu trabalho. Joia? Agradeço.